Bem, então, hoje é dia 4 de outubro de 2021, este é o segundo encontro das leituras de John Finnes, projeto de extensão da Universidade Estadual do Maranhão, conduzida por mim, professor Rodrigo Otávio Bastos Silva Raposo. Nós vamos, no encontro de hoje, nesse momento, revisitar a nossa aula anterior, retomando a apresentação geral da obra do Finnes, e em seguida nós vamos falar do primeiro capítulo dessa obra. Então, o nosso propósito aqui é ler e comentar a obra do Finnes, Natural Law and Natural Rights, né? Meu nome é Rodrigo Raposo, eu sou professor da UEMA, e este aqui é o John Finnes, né? Ele ainda é vivo, nasceu em 1940, graduou-se na Austrália, mas fez a carreira acadêmica no Reino Unido, foi orientando do Hart, e embora aposentado, segue como professor emérito lá em Oxford, e é professor nos Estados Unidos também. Sobre o livro, essa obra foi sugerida a ele pelo Herbert Hart, que na época dirigia uma série da editora da Oxford, e teve sua primeira publicação em 1980 e uma segunda edição em 2011, por ocasião do lançamento da coleção de ensaios do Finnes e de um grande momento de comemoração por sua carreira, né? Bem, o que quer dizer o título Natural Law and Natural Rights, né? Então, Natural Law decorre de um princípio da razão prática pelo qual nós temos uma capacidade intelectual para conhecer o bem e evitar o mal. Que bens são esses? Esses bens são coisas que são boas por si. A autoconservação, a manutenção da vida, o cuidado dos filhos, a busca do conhecimento da verdade, o relacionamento com outras pessoas. E o que seriam esses natural rights, esses direitos naturais? Seriam alguns deveres decorrentes da lei natural. Seria, no caso, uma maneira razoável de perseguir aqueles bens que nossa faculdade intelectiva é capaz de descobrir. Quando o Finnes introduz a obra, ele aponta que ele vai falar sobre a lei natural, que ele vai apresentar a sua teoria, que ele não pretende discutir outras teorias, nem pretende fazer uma história das outras teorias. Ele deseja apresentar uma visão de direito natural. Isso vai ser importante depois, porque ele vai distinguir entre o que é uma teoria e o que é o objeto dessa teoria. E que é preciso manter sempre essa distinção de que uma teoria é diferente do seu objeto, né? Seria como a gente falar, por exemplo, que existe um fenômeno chamado gravidade ou chamado refração da luz, né? Mas que a explicação do fenômeno não é o próprio fenômeno, né? Isso, para as ciências naturais, é bastante claro, né? E é bastante nítido. Aqui nas ciências humanas, às vezes essa distinção ela fica meio borrada, né? E aí o Finnes ele procura fazer essa diferenciação. Bom, ele explica de onde ele vem, né? Ele vem do positivismo de matriz anglo-saxônica, né? A jurisprudência analítica, a ciência do direito analítica, que procura estabelecer uma tentativa de aproximar-se do fenômeno a ser explicado de uma maneira não normativa, tentando observar o fenômeno como ele é, tentando descrevê-lo da maneira mais fiel possível, tentando separar o que é o fenômeno daquilo que eu gostaria que o fenômeno fosse, né? Ou aquilo que eu constato em relação àquilo que eu sugiro. Então, ele esclarece essas influências e ele, com isso, vai dizer, olha, eu vim dessa linhagem, né? E ele aponta, em algum momento na formação dele, eu creio que foi em algum momento no final da década de 60, ele acabou percebendo que poderia haver alguma coisa na lei natural que ele até então não imaginava, né? Então, é interessante pensar, não é? Ele veio de uma formação, de uma orientação de uma academia
positivista, ainda que fosse o positivismo mais soft do Hart, que tem uma visão da lei natural como sendo algo primitivo, insuficientemente adequado para explicar o fenômeno jurídico, e, de repente, ele começa a suspeitar que, olha, talvez minhas referências principais, né, talvez o próprio Hart, o Kelsen, talvez o Jeremy Bentham, né, o John Austin, talvez eles não tenham compreendido bem a ideia da lei natural, talvez tenham descartado demasiado rápido a lei natural como sendo mera superstição e sombras, né? Bom, ele, a princípio, ficou um pouco receoso, por conta com medo de entrar numa discussão sobre liberdade, sobre religião, e entrar em meandros para discutir filosofia teológica ou filosofia natural, ou a própria natureza do ser humano, seu livre-arbítrio, né? Mas ele ainda assim decidiu ingressar, né? Então, e ele achava que na época em que ele fez isso, essa discussão, que talvez tenha sido uma discussão muito forte ali no alvorecer da contemporaneidade, ele achava que talvez já fosse tempo de retornar a uma discussão mais serena sobre lei natural e direito natural. Ele, de cara, diz que realmente a intenção dele não é fazer ou resgatar nenhuma discussão teológica ou mística, ou partir de algum ponto pré-definido não, né? Ele pretende realmente dizer, olha, eu vou desenvolver um argumento, né? Um argumento que ele vai trazer ideias, ele vai trazer uma concatenação, ele vai ter uma coerência, ele vai ter um apelo à razão, né? E se a ideia que eu estou apresentando aqui nessa obra, ela for uma ideia que se sustente, que se mantenha, vai ser pelo encadeamento dos argumentos, e não porque eu invocarei na obra alguma autoridade que me antecede, alguma autoridade superior, que vai, digamos assim, chancelar aquilo que eu estou afirmando aqui. Então, o Finis desde o início diz, olha, isso não é uma obra de teologia, e nem é uma obra, simplesmente uma obra que vai dar conselhos morais, embora seja uma obra sobre como é que se definem padrões de moralidade e como esses padrões de moralidade podem interferir na própria definição do fenômeno jurídico. Mas ele vai dizer, essa é uma obra de filosofia do direito. E aí nós chegamos à estrutura da obra, onde na primeira parte, que a gente vai começar a ver a seguir, ele vai explicar sobre como ele construiu a obra, né? Primeiro, como ele partiu da jurisprudência analítica para tentar chegar no estudo da lei natural e do direito natural, logo em seguida, como ele enfrentou as principais objeções à própria existência, plausibilidade, até a questão da dignidade da lei natural como objeto de estudo. Então, ele assenta essas premissas na primeira parte. Em seguida, ele vai falar sobre os bens humanos, né, que deverão ser perseguidos, né, os bens humanos que são coisas que nós podemos constatar, e aí ele associa esses bens àquilo que é necessário a uma certa, a uma busca do florescimento humano, e ele vai dizer, olha, são bens que devem ser buscados de modo razoável, e que isso pode conduzir a um florescimento humano, né? E aí essa felicidade, essa beatitude que ele menciona, né? E ele diferencia isso do que ele vai tratar na parte 3, que é quando ele vai falar um pouco da transcendência, né? E aí ele distingue entre, olha, existem bens que, buscados de maneira razoável, darão um certo sentido, finalidade para a vida humana, né? De maneira, digamos, digna, de maneira moralmente adequada, né? De maneira, digamos assim, a realizar uma certa felicidade, sim, mas que essa felicidade ela não pode ser completa porque dentro, digamos assim, da realidade humana, né, de doença, imperfeição, morte, né, incompletude, não é possível alcançar uma felicidade completa, perfeita, né? E aí ele vai dedicar um pouco a pensar a questão da transcendência numa terceira parte, né? Onde ele vai falar
um pouco mais de o que seria esse transcendente, esse além, que por meio de uma superação das considerações estritamente humanas ou estritamente ligadas a essa existência limitada, poderiam conduzir a uma felicidade perfeita, né? E é bem interessante notar que, quando ele introduz a obra, ele, inclusive, recomenda assim, que partes da obra podem ser de interesse conforme o interesse do leitor, né? Ele vai dizer, de acordo com o perfil do leitor, o que é que vale a pena ele ler, o que é que vai interessar para ele, né? Então, é bem interessante o fato de que o Finis ele tem essa dimensão de que nem tudo na obra vai interessar a todos, né? Então, bom, com isso eu encerro aqui essa recapitulação da primeira parte da obra, dos seus